Sabe aquele momento que chega para muito profissional de alto nível, quando o caminho corporativo tradicional parece pequeno demais? A questão aqui não é só sobre ter mais liberdade, mas sim sobre ter mais direção, mais impacto. Nessa análise, a gente vai desvendar qual é a jornada estratégica para sair de um modelo de emprego CLT e construir uma carreira autônoma de verdadeiro sucesso. Olha, essa citação aqui, ela resume o dilema central de uma forma perfeita. Não é uma escolha entre o que é certo e o que é errado, de jeito nenhum. É, na verdade, uma decisão estratégica que precisa alinhar três fatores que são críticos: o momento de vida da pessoa, o perfil profissional e, o mais importante de todos, uma estratégia muito bem definida. Pensa bem, é uma verdadeira encruzilhada profissional. De um lado, você tem a estabilidade, a previsibilidade do mundo corporativo. Do outro, a chance de pegar as rédeas da própria carreira e definir o rumo. Só que essa transição, ela é bem mais complexa do que parece à primeira vista. E aqui a gente consegue ver esses dois mundos lado a lado de forma bem clara. De um lado, a CLT, que oferece aquela segurança que a gente percebe, né? Mas o crescimento fica sempre condicionado pela empresa. Do outro lado, a autonomia exige que se crie uma direção estratégica, claro, mas ela abre portas para um crescimento sustentável, para um modelo de receita diversificado. No fundo, é a troca do mapa que já vem pronto pelo direito de desenhar o seu próprio mapa. E é exatamente aqui que muitos profissionais de altíssimo calibre acabam falhando. Fazer essa transição para a autonomia no impulso, sabe? Baseado só naquela vontade de sair da estrutura atual, isso pode ser um desastre. A improvisação é a maior inimiga de um sucesso que dura. E essas armadilhas, elas são bem concretas, viu? Decisões tomadas no calor da emoção, sem nenhum planejamento financeiro claro. A falta de um posicionamento de mercado que realmente diferencia a sua expertise. Serviços que não são bem definidos e, por consequência, uma insegurança gigante na hora de vender o próprio valor. Soa familiar para alguém? Então, o ponto crucial é esse. Como é que se evita cair nessas armadilhas? A resposta está na virada de chave. Trocar o improviso por um método. Uma abordagem estruturada que transforma toda aquela incerteza num plano de ação claro, executável. E essa imagem ilustra bem o que é essa solução. É um método estratégico completo. Para a gente entender como uma estrutura dessas funciona na prática, vamos dar uma olhada nos componentes de uma abordagem que a gente pode chamar de 360 graus para a autonomia profissional. A filosofia por trás disso é muito poderosa. A ideia não é só se tornar uma pessoa autônoma, mas alcançar uma autonomia que seja consciente. É sair daquele ciclo de ficar só reagindo às coisas e passar a agir com base numa estratégia sólida. É transformar o medo em segurança profissional de verdade. E como isso vira realidade? Através de 4 focos que são essenciais. Primeiro, o diagnóstico, para entender direitinho qual é o ponto de partida. Depois, o posicionamento, para definir o seu lugar no mercado. Em seguida, a monetização, para transformar o seu valor em receita. E por último, o crescimento, que vai garantir a sustentabilidade disso tudo. Simples, claro e direto ao ponto. Ok, agora vamos mergulhar de cabeça na construção dessa estrutura. Ao detalhar cada um desses 4 pilares, vai ficar muito claro como um método pode transformar completamente essa jornada rumo à autonomia. Tudo começa com um mergulho para dentro, sabe? O primeiro pilar é sobre autoconhecimento estratégico. É preciso avaliar a própria maturidade para a autonomia, entender o perfil comportamental, identificar aqueles sabotadores internos que todo mundo tem e, o mais crucial, definir o timing perfeito para a transição. E isso com base numa análise de riscos reais, não de medos imaginários. Com essa base sólida, o segundo pilar foca totalmente no mercado. Como se posicionar não mais como um funcionário, e sim como um consultor especialista. Isso passa por definir sua especialidade, escolher um nicho para dominar, criar uma proposta de valor que seja irresistível e, claro, construir autoridade para ser a pessoa reconhecida como a solução. O terceiro pilar é onde a estratégia encontra a execução financeira. É aqui que a expertise vira um negócio de verdade. Define-se o que vai ser vendido, como precificar de forma estratégica, qual a estrutura legal necessária e, fundamentalmente, como abordar o mercado e fechar contratos com um discurso comercial que seja afiado. E por que isso é tão, mas tão importante? Olha só essa simulação. Um salário CLT, mesmo que pareça bom no papel, tem um monte de deduções e, principalmente, tem um teto muito claro condicionado pela empresa. Já a autonomia, com um modelo de negócio bem estruturado,
quebra essa dependência de uma única fonte de renda e abre um potencial de ganhos muito maior, baseado no valor que se entrega, não no cargo que se ocupa. Mas vamos ser sinceros, para construir um negócio autônomo que realmente supera os números da CLT, a estratégia precisa ser muito mais do que teoria. Ela tem que ser validada pela experiência. A credibilidade de um método vem de um conhecimento que foi forjado na prática, não só em livros. Essa frase, ela diz absolutamente tudo. A grande diferença entre teoria e prática é a execução. O método que funciona de verdade não nasce de livros, mas de décadas de experiência na linha de frente, enfrentando exatamente os mesmos desafios que os profissionais em transição encaram hoje. Essa validação vem de mais de 2 décadas de experiência real, na linha de frente, entendendo as nuances do mercado, os ciclos corporativos. E todo esse conhecimento prático foi então sistematizado em 10 livros publicados, tornando a estratégia acessível e aplicável para mais gente. E, finalmente, esse trabalho foi reconhecido pelo próprio mercado, com os selos de relevância como o de Top Voice, na maior rede profissional do mundo, em áreas críticas como estratégia e vendas. Isso não é pouca coisa. Então, vamos amarrar tudo isso. O que essa nossa análise mostra sobre o caminho para uma autonomia profissional que seja realmente bem-sucedida? Qual é a grande lição que fica aqui? Fica muito claro que existem 2 caminhos. O da improvisação, ele leva à incerteza, à insegurança e a um posicionamento fraco. Em total contraste, o caminho do método leva à clareza, à segurança para poder agir, a um posicionamento forte e, finalmente, a um modelo de receita que funciona. A escolha entre um e outro é o que define o resultado lá na frente. E para a gente finalizar, fica a reflexão. A carreira que está sendo construída hoje, ela é fruto de um plano deliberado, de uma estratégia consciente, ou ela tem sido guiada pela improvisação, só reagindo às circunstâncias? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para a verdadeira autonomia profissional.